Alunas e alunos, hoje teremos uma aula diferente. Por que diferente? Porque estaremos agora com a estatística inferencial. Vamos abordar o conceito de estatística inferencial, ou seja, partiremos da amostra e chegaremos à população. A população nunca sabemos, nunca temos à mão, o que sempre temos é a amostra. Então, o que nós queremos na aula de hoje? Apresentar o conceito de intervalo de confiança da média, apresentar o caso de comparação de antes e depois, teste de hipótese, teste de student. Né? Muito bem. Vamos imaginar que eu tenho aqui 50 alunos, que são os mesmos da aula passada, Alex, Aline, astronauta babaca, termina lá com trovão e curso, né? E aqui nós temos as notas deles na primeira prova e 15 dias depois, a mesma matéria da prova, mesmo professor, eles fizeram novamente a prova e a questão é: melhoraram ou não melhoraram? Né? Se eu calcular a média antes, estou com 50,78, se eu calcular a média depois, 56,70, ou seja, houve um acréscimo de, vamos dizer, 1 ponto. Né? Muito bem. Porém, nós vamos trabalhar, porque nós nunca no mundo real conhecemos a população, temos uma amostra. Vamos considerar uma amostra de 9 alunos apenas, eles foram sorteados aleatoriamente. E aqui eu tenho a amostra desses 9 alunos, foi selecionado o aluno número 8, o 26, o 38, 40, a Preju novamente aqui, olha aí. Vocês conhecem a história da Preju, né? E aqui eu tenho a diferença de notas, né? entre uma prova e outra prova. E na estatística inferencial, nos testes de hipótese, no intervalo de confiança, sempre temos em vista o seguinte, que a hipótese é de nulidade, a hipótese de zero. Por quê? Quando é que 2 números são iguais? Quando a diferença entre eles é zero. As duas médias antes e depois serão iguais se a diferença entre elas é zero. Então eu já parto de uma condição de igualdade e quero ver até quando, em que circunstâncias eu posso ficar com elas. Enquanto eu puder ficar com ela, eu não rejeito. Essa hipótese dá zero. Quando eu não tiver mais evidência amostral de ficar com ela, eu a rejeito. Né? E então o que acontece? Eu calculo a média dessas 9 pessoas, dessa amostra, e deu 1,243. Daí eu gero um intervalo de confiança, e eu sei que ele vai de 0,635 a 1,851. Eu verifico que o zero não pertence a esse intervalo, então eu rejeito a hipótese. Então eu vou dizer que as médias, do ponto de vista estatístico, são realmente diferentes. Eu vou dizer que houve uma melhoria mesmo do ponto de vista estatístico entre a prova depois e antes. Os alunos estudaram mais. Vamos imaginar que a prova foi mais ou menos no mesmo nível. Agora, no mundo real, eu nunca sei os 50 alunos, eu só tenho 9 alunos, né? Isso em geral. Outra hipótese é por meio do teste de hipótese. Então eu obtenho um chamado p-valor, uma posição da curva onde se enquadra, onde se posiciona esse 1,243. Se tiver numa posição muito extrema, então eu rejeito a hipótese. Né? Então vamos ver, como é que eu calculo esse intervalo de confiança ou o teste T? Aqui, ó, estatística básica, one sample T. Então aqui, se eu não clicar aqui, eu tenho intervalo de confiança. Coloquei média 9, a amostra tem essa média, 1,243, e o desvio padrão da amostra foi 0,791. Se eu clicar aqui, eu passo a ter, está vendo aqui o zero? Eu passo a ter uma análise por meio do p-valor. Então,
Se eu clicar aqui, eu tenho uma análise por meio do p-valor, né? Se eu não clico aqui, eu tenho intervalo de confiança. São dois caminhos que levam ao mesmo resultado. Vamos ver, todos os caminhos levam a Roma, seja pelo intervalo de confiança, seja por meio do teste de significância, ou seja, teste de significância e teste de hipótese, né? Muito bem. O caminho final de avaliação é por meio do gráfico da distribuição de T de student, né? Aqui vocês verificam a posição. O 4,71 ele se coloca aqui numa posição extrema, ou ele também poderia vir aqui, dependendo se eu faço antes menos depois ou depois menos antes, né? Se ele é positivo, ele está na direita, se é negativo, está desse lado. E 2,5% aqui com 2,5% aqui é 5%. Então, como o T calculado foi maior que o T crítico, que é 2, eu estou numa região onde a curva T de student ela não abraça os dados. Então eu vou dizer que essa diferença ela não é explicada por meio de uma escolha aleatória, né? Então eu vou rejeitar a hipótese, né? Essa curva T de student é realizada assim. Eu clico aqui em Graph, Distribution Plot. Aqui eu coloco View Probability. Aqui a distribuição é a T, não é normal. Em geral aparece normal logo no início. Tem que colocar T. E aqui o grau de liberdade tem uma fórmula, né? Aqui como o N é 9, a fórmula é N-1. O N é 9, menos 1 dá 8. Então eu tenho que colocar 8 aqui. E aí eu tenho o valor, certo? Daí eu fui aumentando e escrevendo. Espero que tenham entendido de que eu fiz uma escolha aleatória e obtive esses alunos. Mas se amanhã eu faço uma nova escolha aleatória, obterei outros alunos. E depois de amanhã, outros alunos, outras médias. Então eu terei muitas médias amostrais. E se essas médias amostrais forem representadas num gráfico, eu terei que tipo de gráfico? Eu terei exatamente o gráfico T de student, né? Que em 1908 ele desenvolveu essa curva que é simétrica, parecida com a normal, mas mais achatada nas caudas. Obrigado pela atenção.